Senhor, obrigado por essa noite aqui, porque nós temos roupas para nos aquecer nesse frio, e nós temos o Seu Espírito, que é fogo, dentro do nosso coração. Quero pedir que o Senhor queime as mentiras que nós cremos, e que o Senhor incendeie as verdades do Senhor, que o Senhor mude a nossa história aqui. Nós oramos por isso, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vou ler de novo. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí eu quero que você vá lá para 1 Samuel 17. Verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém. A palavra dessa noite é uma palavra parida no meio de crise. E a gente precisa estar muito atento às crises que a gente vive na nossa vida, porque se a gente não entra em crise, a gente não conhece Deus. Você tem que entender isso, cara. Transformar pela renovação da mente é você ter choque de ideias, é você ter conflito com os princípios que você acredita, porque para renovar a sua mente, você precisa quebrar as coisas dentro da sua cabeça, tem que quebrar a sua cabeça. Você não vai renovar a mente sem tensão, sem estresse, sem crise, sem conflito, não vai ter renovação de mente. Porque se a vontade de Deus para nós é que a gente renove o nosso pensamento, para que a gente comece a pensar igual Deus, pensar igual Jesus, entender igual Ele, sentir igual Ele, Ele vai ter que vir bater de frente com as ideias que a gente tem pré-estabelecidas. Então Ele tem que quebrar nossos preconceitos acerca do reino. Então Ele vem e Ele leva a gente em crise. Se transformar pela renovação de mente é entrar em crise de tempos em tempos. O Alisson é alguém que pode falar um pouco disso. O cara estuda filosofia, gente, na Federal, é isso? Na PUC. O cara estuda filosofia, gente. O cara eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ele prefere ser. Porque é ideia chocando e conflitando, e você pensando, mas será que é isso aqui mesmo? Será que eu estou certo? Meu Deus, as coisas funcionam assim ou não? E se a gente quer crescer em santidade, crescer no conhecimento de Deus, a gente precisa saber que crise é a nossa próxima parada, é crise. E a palavra de hoje, ela é uma palavra que vem de crise. Ela surge de crise como pastor, e ela surge de crise mas como pastor mesmo. E eu quero falar nessa noite sobre... Cara, podia ter um monte de tema para aquilo que eu vou falar hoje aqui. Mas para nós aqui da República, eu acho que a gente pode chamar essa palavra de a imprevisível nova república. A imprevisível nova república. E eu coloquei um subtítulo aqui na minha anotação: cultivando uma cultura criativa.
Nossa, né? Cada um está assim, o que é isso? O que vai acontecer? Mas é imprevisível a Nova República, porque no último mês, mais ou menos, tem sido tenso pastorear, porque cada dia parece que eu piso numa mina diferente. Parece que tem umas enterradas no caminho assim. Jesus armou um monte de mina num campo minado, e que parece que para seguir ele onde ele está indo, e ele está me chamando para ir, parece que não tem jeito, vou ter que pisar nas minas. E parece que no último mês eu só piso em mina. Mas eu estou com as pernas aqui, graças a Deus, fisicamente falando. Mas eu acho que intelectualmente falando já não sobrou pedaço. Porque entrei em crises e pensando, Deus, e aí, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Qual que é a resposta? Deus, ajuda. Cada coisa na igreja que me aparece, e eu fui para Deus, entrei num jejum aí, e falei, Deus, me ajuda, porque eu não consigo enxergar o problema. Eu sei que existe problema, eu sei que a igreja está passando por um momento de mudança, mas eu não sei por onde começar, estou dando tiro no escuro, Deus, me ajuda. E depois de tirar um tempo para jejuar, para descansar, essa semana eu fui para o interior, fiquei lá de segunda até quarta-feira à noite, eu e meu irmão, a gente foi lá passar uns dias com minha avó, com meu pai e com a minha mãe, que tiraram férias, e passando tempo lá com a família, mas também buscando a Deus e meditando na palavra de Deus, o Senhor começou a abrir os olhos do meu coração, e me ajudar a entender quais eram os reais problemas com os quais eu estava lidando como pastor. Porque você já sentiu assim? Que está ruim, esquisito, mas você não sabe o que é? Que você não sabe o que é? O que eu faço? Como é que é? Gente, a gente tem que ouvir o Senhor. É Ele que sabe tudo a nosso respeito. Se a gente não parar para ouvir Ele, nós não vamos resolver nada. Nós vamos fazer do nosso jeito, vai dar tudo errado, a gente vai dar com a cara na parede. Então a gente precisa ouvir o Senhor, a gente precisa parar para saber, Deus, por que essa crise que eu estou vivendo aqui? O que é essa crise? Fala alguma coisa. Abre os meus olhos e ilumina, a sua palavra é lâmpada para os meus pés. Estou pisando em um monte de mina aqui, por quê? E o Senhor começou a nomear alguns problemas e alguns conflitos que eu como pastor estava vivendo. E uma das coisas que o Senhor mostrou para mim é assim, filho, você está dentro da armadura de saúde de novo. E foi muito interessante, eu pensei nisso agora. Uma das primeiras vezes que Deus falou comigo sobre a armadura de saúde foi lá em Mandaguari de novo. Eu acho que eu preciso ir mais para Mandaguari. Mandaguari é a cidade onde eu cresci, no interior do Paraná, 40 mil habitantes. Mudei de lá faz 12 anos, estou aqui em Curitiba. E lá tem minha avó, tem tio, tem amigos de infância, da adolescência. E é um lugar bem sossegado, que ninguém me procura lá. Eu acho que eu preciso ir mais para Mandaguari. Tenho pensado nisso, verdade. Paula, coloca na minha agenda. E da outra vez que eu estava lá, eu não sei, acho que foi setembro do ano passado, o Senhor tinha falado comigo a mesma coisa. Filho, você está dentro da armadura de Saul. E aí quando eu fui lá de novo, e eu comecei a clamar a Deus e tal, eu falei, Jesus, preciso te ouvir. Ele falou, filho, você está dentro da armadura de Saul. Eu falei, puxa vida, Deus, mas de novo? Ele você está lá. Você entrou dentro de um negócio que eu não chamei você para fazer, não chamei você para ser. E Deus começou a abrir os meus olhos, porque quando a gente olha para esse texto aqui, a gente leu 2 textos. O primeiro texto fala que a gente tem que servir uns aos outros, segundo a multiforme graça de Deus, segundo o dom que a gente recebeu. E esse negócio de multiforme graça, gente do céu, como a igreja precisa entender isso. Eu acho que isso resolveria 50% dos problemas que a igreja evangélica tem. Entender a multiforme graça de Deus, entender que o jeito que Deus se revela é diferente para cada um. E a gente parar de formatar e ficar uniformizando as pessoas e o processo delas com Deus e a identidade cultural de cada um e os processos espirituais. E a gente aprender a respeitar que a caminhada do outro, entender que a caminhada do outro e a velocidade do outro, a experiência do outro é diferente da minha, porque é uma graça multiforme, então ela tem várias formas. E Deus se revela para mim de uma forma, para você de outra, e com outra pessoa Ele fala de outra forma, e entender a multiforme graça, e entender que a graça de Deus é derramada, que Deus age, que Deus cura, que Deus ensina, só que com cada um é de uma forma, porque Ele valoriza muito as nossas peculiaridades.
O Senhor valoriza muito a nossa identidade única, aquilo que é propriamente nosso, o nosso gosto, a nossa aptidão. Cada um aqui tem um jeito de aprender diferente. Deus fala muito comigo de várias maneiras. Mas eu amo, música para mim é uma coisa muito importante, principalmente hardcore, isso não sai da minha vida. Já foi santificado um monte de coisa, deixei um monte de coisa para trás. Isso não sai de mim, porque parece que, cara, quando eu escuto hardcore, eu me sinto vivo, parece que eu vou sair voando. E eu adoro Jesus com a arte do punk rock, do hardcore, de um jeito que eu não adoro de outro jeito. E eu não preciso nem saber o que o cara está cantando e nem entender, porque às vezes eu curto banda de som pesado, que o cara... E eu não sei o que ele está falando lá. Mas eu não preciso, porque a arte fala na minha alma. A arte está muito envolvida com a minha espiritualidade, a minha relação com Deus. Então, às vezes, tudo que eu preciso é escutar uma música de hardcore que eu gosto, de uma banda que eu gosto, porque aquilo parece que dá uma arejada no meu espírito, e eu sinto um renovo, porque Deus usa a arte para falar comigo. Mas tem gente aqui que vai ficar oprimida se escutar as coisas que me fazem bem. O meu pai sempre foi assim. Ele escuta, ele... Para com esse negócio, tá me dando uma coisa ruim, minha mãe também tá uma coisa ruim. Eu falo, nossa gente, tô com vontade de voar, tô com vontade de interceder, chutar uns demônios, sair pulando. Nossa, Jesus que mirou. Eu já quantas vezes dentro do quarto intercedendo lá, ouvindo um som pesado. É uma coisa doida. E eu preciso disso, porque eu sou feito de um jeito que Deus me fez assim. E você precisa ouvir Deus de outro jeito, você precisa provar Deus do seu jeito. E isso é a multiforme graça. É a nossa identidade cultural, a nossa criação, a nossa história, as nossas peculiaridades. E Deus fala com você através de um tipo específico de filme, e fala comigo através de um tipo de música, e fala com o outro através de fotografia. E assim a gente vai embora, porque é a multiforme graça. Claro que com pregação, Deus fala através da pregação, Deus fala através da Bíblia, da oração e da comunhão. Mas até nisso a gente precisa entender a multiforme graça. E a gente tem que entender que a gente não gosta de alguns pastores, não é porque eles não são cheios de Deus, é porque a gente não gosta do jeito deles. Porque não comunica. Talvez isso seja novo para a maioria de vocês aqui. Mas deixa eu falar para você, tem cara que você não gosta de pregar, não é porque o cara não é crente, é porque você não gosta dele. Ai, odeio essas piadas, odeio esse jeito, odeio quando o cara grita, odeio não sei o quê. Você não gosta do cara, não quer dizer que ele não é cheio do Espírito Santo, você não gosta do jeito dele. Não tem nada a ver com ele ser cheio de Deus ou não. Tem gente que não suporta eu pregar, que não gosta, porque o cara não gosta do meu jeito. Por quê? Porque até nisso a multiforme graça de Deus, ela age. Tem gente que Deus escolhe para usar na nossa vida, porque comunica com a nossa humanidade, com a nossa identidade cultural. Música, mesma coisa, né? Tem gente lá na minha família lá que não suporta música espontânea, não suporta a voz de tal pessoa ou tal instrumento, e não é porque a pessoa não é de Deus, é só que não gosta. E a gente precisa entender isso, é a multiforme graça de Deus, é a peculiaridade. E a gente tem que parar de falar assim, você não. Isso aqui não é crente, você não deve ouvir isso. Esse cara é isso, aquilo não é isso não, gente. É só que você não gosta e o outro gosta, pronto, acabou, mais simples. Parar de espiritualizar coisa que não é espiritual, é humano. Você está aqui porque você gosta do jeito que eu prego. Eu não sou melhor do que o pastor da outra igreja, é só que fala com você do meu jeito. Mas não quer dizer que eu sou mais crente que ele. Sempre vai ter alguém mais crente que a gente, menos crente que a gente, a vida é assim. Mas isso é a multiforme graça, que ela vai tomando várias formas para falar com a gente. E aí quando a gente olha para esse texto de 1 Samuel capítulo 17, Davi está lá, e antes dele enfrentar Golias, ele é levado diante de Saul, e Saul pega e fala assim, menino, você não dá conta não, o que você quer fazer com o gigante? Falou, não, rei, o senhor não entendeu, reverendíssimo, vossa majestade. Eu já matei urso, já matei leão. Peguei na barba e creu. Tá. Acho que Saul deve ter pensado, ninguém quer mesmo, nem eu.
Então, beleza. Então faz o seguinte, pegou lá os diáconos, põe a armadura nele. Aí veio os diáconos, as diaconisas lá, colocaram a roupa em Davi, colocaram o capacete de bronze, colocaram a couraça, pegaram a espada, colocaram para ele. E aí o versículo 39 fala assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então ele tentou usar aquela armadura, e quando ele estava lá tentando usar aquela armadura, ele não conseguia nem andar direito. Ele falou: não, gente, isso aqui não vai funcionar, eu nunca usei isso. Aí ele tira aquilo, pega o cajado mesmo, pedaço de toco, pedaço de galho, pega o elástico e pega a pedra, e fala: é assim que eu vou, porque é assim que Deus me fez, é a multiforme graça, sou eu. Deus está querendo fazer uma coisa diferente. E aí quando eu estava lá em Mandaguari, o Senhor começou a falar: você está na armadura de Saul. O que significa a armadura de Saul? A armadura de Saul é quando a gente tenta fazer uma coisa do jeito que Deus não chamou a gente para fazer. É quando a gente ficou preso no sistema que a gente mesmo criou. E aí ontem de manhã, quando eu estava tomando banho e ainda digerindo coisas, o Senhor me visitou no banho. E aí comecei a dar uns brados de júbilo. E os meninos acordaram. E as meninas que estavam no discipulado gritaram em resposta a meus gritos lá no banheiro. E eu dei uns gritos gostosos, que fazia tanto tempo que eu não gritava, porque é um grito do fundo da alma, assim. Comecei a berrar. Até baixou a Whitney Houston lá. Foi para Jesus. Vou sempre te amar, Jesus. Desceu ali, Deus me deu entendimento. E ele falou assim: filho, a república é a tua armadura de Saul, sua igreja. Você está escravo da própria igreja sua. Você está vivendo para a igreja. A igreja está sugando essa energia. Você está cansado da igreja. E aí eu falei: meu Deus, eu não sei, não dá para explicar. Sabe quando cai a ficha? Quando simplesmente você entendeu parece que 1 milhão de caracteres entraram na sua cabeça em 1/1000 de segundo. E se for para você explicar tudo aquilo que veio na sua cabeça, vai levar 2 horas, mas levou menos de 1 segundo para você entender. O nome disso é iluminação do Espírito Santo. Você simplesmente entendeu, eureka, Deus, obrigado. Aí você canta no banho, acorda os irmãos e tal. E aí Deus falou comigo, e Ele falou assim: filho, você está cansado da república. A república está pesando para você. A república virou a armadura de Saul. O jeito que você está fazendo a igreja não é o jeito que eu fiz você para ser. E eu comecei a perguntar: mas me ajuda a entender. E o Senhor começou a mostrar para mim: 5 anos atrás a república era de um jeito, funcionava de uma maneira. E ela foi construída na autenticidade de ouvir o que Deus tinha para fazer acontecer. Só que os tempos mudaram e vocês engessaram naquilo que era diferente que vocês mesmos criaram. Vocês estão presos no próprio esquema que vocês criaram. Vocês construíram um palácio, uma coisa linda de se ver, de se viver, que é a república. Vocês construíram um palácio, só que esse palácio virou uma prisão. Você está escravo da igreja. Você está escravo da república, você está escravo do jeito como as coisas têm acontecido. Uma das maneiras que Deus me mostrou como isso aconteceu é que os tempos mudaram, e os tempos mudam, né? De uma maneira bem específica. Eu não vou abrir o texto aqui, mas Paulo fala aos Coríntios dizendo assim, que quem for solteiro, ele fala assim: continua solteiro, que você vai poder servir Deus melhor. É a dica dele, né? Ele fala assim: se você casar não é pecado, tudo bem. Mas se você ficar solteiro, você tem tempo para servir Deus integralmente. Aí ele fala: mas quem casa tem que cuidar das coisas do mundo e do marido. Ele está falando no caso da mulher ali, né? Então você tem que cuidar do marido, você tem que cuidar da família, você tem menos tempo para servir Deus. Você vai servir Deus na família também, a família vai ser uma adoração a Deus, só que você tem menos tempo para o ministério. E aí Deus mostrou: caramba, eu pensei: caramba, Jesus. Como é bom quando a gente para ouvir Deus, descansa, vai se consagrar e Deus traz entendimento para nós. Deus falou assim: filho, o que aconteceu foi o seguinte: há pessoas na igreja cansadas, porque quando elas chegaram 5 anos atrás, elas construíram a república, elas eram solteiras e novas.
E elas construíram a república junto com você, só que agora elas não estão mais solteiras, elas não são mais novas, e as coisas que elas estão vivendo e almejando são outras. E a república foi feita por jovem solteiro, para funcionar para jovem solteiro. Só que agora eles não são mais jovens solteiros, e eles não estão cabendo no esquema que eles mesmos inventaram. E a culpa não é de ninguém, filho. É só que o tempo mudou. Os tempos mudaram. Obrigado, Jesus. Comecei a entender mais ou menos qual que era o problema que eu estava vivendo. Qual que era a indisposição que eu estava tendo com algumas pessoas e tudo mais. Porque as pessoas não falam com a gente, né? Elas só fazem cara. Então você tem que perguntar para Deus, porque Ele vai falar, Ele vai ser franco. Essa é uma oração que eu faço. Deus, seja sempre franco comigo, não me esconda nada. Fala tudo da minha cara. E aí eu agradeci Jesus, porque eu acho que o que Jesus foi falando é coisa que nem pessoas poderiam explicar. Mas só Ele podia explicar. E aí eu pensei, então é isso mesmo, Deus. 5 anos atrás a coisa era de um jeito, agora ela é de outra. O que a gente faz? E aí o Senhor me levou e falou assim, filho, é o seguinte, você tem que tirar essa armadura aí. Tira a armadura de Saul. Arranca fora a armadura. Seja Davi. Recomeça, tira o teto da casa, começa a derrubar as paredes e pergunta para mim que eu vou te conduzir em como as coisas precisam recomeçar. É por isso que é a imprevisível nova república, cultivando uma cultura criativa. Por quê? Porque a gente precisa entender que os tempos mudam na nossa vida. E o que Deus falou para nós no ano passado, no mês passado, pode não ser a palavra que encaixa para a gente o que a gente está vivendo nesse mês, nesse ano. E a gente precisa ouvir uma outra palavra. Só que a gente se apegou tanto com aquilo que a gente viveu ali atrás, que a gente não está afim de começar de novo. E como diz, eu acho que é o Chico Science, a gente não está afim de desorganizar para se organizar. Ou se organizar para poder desorganizar. Ou se desorganizar para poder organizar. Está entendendo? Tem que desconstruir para poder reconstruir. Para reformar, você tem que jogar umas paredes fora, tem que trocar umas telhas, tem que abrir janela onde não tem janela, tem que trocar a porta, que é de correr, agora vai ter que mudar, porque o tempo mudou e as coisas precisam mudar dentro da igreja. O Senhor mostrou para mim, Ele falou assim, filho, vamos mudar essa igreja aí? Vamos recomeçar as coisas? Vamos dar um reset? Eu falei, pai, eu estou realmente cansado da igreja. Talvez seja isso que precisa acontecer. Quem aqui se sente cansado da vida da igreja? Faz um sinal. Eu me sinto. Alguém mais se sente cansado da vida da igreja? Isso, alguém mais, obrigado. Mais pessoas humanas, o resto robô. Não serve para você essa palavra, você não tem sentimentos, né? Mas talvez algumas pessoas não estejam cansadas realmente, porque elas não chegaram nesse ponto. Mas deixa eu falar para você, você vai chegar, tá? Porque a gente chega no ponto de cansaço em todas as áreas da nossa vida. Profissionalmente, quem nunca enjoou do trabalho que estava? Mas, quando você começou, você era apaixonado por aquilo. E aí você fala assim, caramba, mas eu não sou mais o mesmo. Aí você acha, né, que eu estou possuído, sei lá o quê. Os problemas da vida, eu perdi, ai Jesus, eu não sou o mesmo. Não, filha, é graças a Deus que você não é o mesmo, né? Porque se você tivesse parado no tempo, alguma coisa estava errada. Quem nunca teve crise no relacionamento de namoro ou de casamento? Quem é casado, levanta a mão aqui, só para eu dar uma... vai dar aumentando os casados aí, rapaz. Glórias, glórias. Quem tem... Alguém tem menos de 1 ano de casado aqui? Não? Tá. Quem é casado aqui cansou do casamento? Levanta a mão. Você cansou do casamento. Que bom, gente, que bom. Alguém humano. Tem mais alguém humano, humilde, verdadeiro, que fala a verdade? Levanta a mão. Você cansou do casamento em algum momento, nesse tempo de casado? Levanta a mão. Isso. Eu não perguntei se você quer divorciar. Isso é outra pergunta. Você pode ter vontade também. A mulher do Billy Graham falou que nunca pensou em divorciar, só pensou em matar ele. Então, assim, você pode pensar, você não pode decidir.
Você resiste, o diabo ele fugirá, né, Prisoca? Obrigado. Então, por quê? Porque cansa. Porque repetição cansa. Quem nunca cansou de orar? Da vida de oração, da vida devocional? Quem já cansou? Foi uma pergunta meio retórica, assim, meio contrária. E eu tenho certeza que você cansou da pregação do pastor. Seja nessa igreja ou em outra igreja. Seja nessa igreja ou seja em outra igreja. E não tem nada de errado com isso. Só que eu quero, em primeiro lugar, aqui, arrancar toda a culpa de você. Por você se sentir culpado por cansar da vida. Porque, filho, não tem como você não cansar nessa vida aqui. Não tem como você não cansar. Na glória, talvez a gente não canse, mas eu até tenho minhas dúvidas. E a questão é que não tem problema a gente cansar. Por quê? Porque quando a gente cansa, a gente está sendo conduzido por um momento de crise. E quando a gente está sendo conduzido por um momento de crise, a gente está sendo levado por Deus para um momento de renovação. Então, quando você cansa no casamento, liga a antena. Deus está querendo dizer que alguma coisa tem que mudar. Vamos santificar alguma coisa? Vamos deixar algum hábito? Vamos deixar uma atitude? Vamos fazer um negócio diferente? Você está cansado na sua vida de oração? Tem alguma coisa. Você está olhando errado para a oração. Você está olhando errado para a leitura bíblica. Você está cansado do culto? Tem alguma coisa errada. Você está olhando errado para o culto, para o jeito que o culto. Você está jogando expectativa de um jeito que você não devia jogar. Por quê? Porque a gente está falando de coisa que foi feita para durar. Relação com Deus, casamento, igreja. Isso tudo foi feito para durar. E isso tudo só é sustentado por causa de uma aliança feita. Quando você vem, você se batiza. Isso é uma aliança que você faz publicamente. Quando você vai lá em casa, é uma aliança que você faz. Quando você batiza, é uma aliança com a comunidade, com as pessoas, com a igreja e com o Senhor. E quando você casa, você faz uma aliança com aquela pessoa que você está virando uma só carne com ela. Então, todas as coisas que nós fazemos, com as quais nós fazemos uma aliança, nós temos um relacionamento de compromisso, cansam em algum momento. E aí, quando a gente cansa, presta atenção. É hora de você abrir o seu ouvido, porque Deus tem renovação para trazer. Só que isso depende de você ouvir o que Ele está falando. E é assim que eu entrei em crise esse mês. Eu falei, Deus, eu não sei qual que é o problema, só que eu estou cansado. Ele falou, então dá uma chegada aqui e põe a cabeça no meu peito que você vai ouvir as minhas palavras. E ele começou a mostrar, ele falou, filho, a igreja foi feita de um jeito, só que os tempos mudaram, é hora de mudança. Eu comecei a perguntar a Deus, mas que mudança? E aí o Senhor trouxe à minha memória a minha pregação mais visualizada do YouTube. Que não tem nem 1000 visualizações, mas não desprezar os pequenos começos. Que é quando o evangelho estrangula a religião. E essa pregação que eu preguei lá no porão, eu lembro claramente que eu comecei ela falando sobre Hebreus, eu acho que capítulo 10, quando fala assim, que ano após ano o que acontecia era que o sacerdote ia lá e fazia o sacrifício, que nunca conseguiam tirar pecados. E aí vai dizer que repetição não fez diferença nenhuma. O povo continuou pecador, continuou precisando que Jesus morresse por eles. E aquela pregação toda, ela vai falando sobre a diferença de religião e do evangelho. Por quê? Porque a religião, ela requer repetição. Religião é construída em cima de repetição. Religião só existe porque ela diz para você que você tem que repetir uma coisa. Repete, repete, repete. Por quê? Porque religião é religar. Então o homem está separado de Deus e a religião diz assim, homem, para você religar com ele, você tem que repetir. Então repete essas coisas, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você vai religar. E você vai sempre, você mesmo, a partir das coisas que você vai repetir, você vai se religar com ele. Isso é religião, funciona assim. Então, qualquer religião, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Vamos pegar aí a religião que fala sobre boas obras. Aí você vai, todas, mas tudo bem. Caridade, o que você tem que fazer? Você tem que fazer boa obra. E aí depois que você fez, acabou? Está pronto? Está religado? Agora você não precisa fazer nunca mais. Não, você tem que fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, para sempre. Até você morrer. Então religião se sustenta em repetição de rito. Repetição de compromisso. Você repete, 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 repete. E o evangelho não é isso, porque o evangelho diz para nós o seguinte, que depois que Jesus morreu por nós, uma vez por todas, nós fomos lavados no sangue, nós somos religados com Deus permanentemente por toda a eternidade.
porque a gente crê no nome de Jesus. Então a gente não precisa repetir nada, Jesus não tem que morrer de novo, a gente não tem que fazer mais nada, nós estamos ligados, nós somos um com Ele. O Espírito dele foi colocado em nós, então não precisa repetir nada. Não, pastor, tem que ir na igreja, senão, não, você não vai na igreja para se religar com Deus. Filho, se você não está religado ainda, vir aqui não vai te religar. A única coisa que pode te religar não é uma coisa que você faz, mas é uma coisa que você crê. É no nome de Jesus. Então o Evangelho te liberta de depender do seu desempenho. Porque a religião, ela diz, você tem que fazer sempre. E na hora que você parar, acabou para você. Isso é religião. Então ela te escraviza, porque você não pode falhar no seu compromisso. O Evangelho não é assim. O Evangelho diz, você está ligado, acabou. A questão é a seguinte, presta atenção, tudo vai ser costurado no final dessa mensagem. Tem coisa na vida cristã que não tem como a gente arrancar. É fundamento. Oração e Bíblia, o que você faz para orar? Você conversa. Se você quiser ter um relacionamento com alguém, você vai ter que falar com essa pessoa. Vai ter que comunicar. Ou se você não quiser orar em voz, você aprende Libra, escreve carta, e tudo vai ser oração. Compõe música, e tudo vai ser oração. É por isso que é multiforme graça, porque você pode orar de diversas maneiras diferentes. Tira uma foto e fala, ó, você entendeu, né? Tudo é oração, tudo é oração, tudo é oração. Cara, eu não preciso falar, eu nem sei o que falar, mas Deus sabe. O que existe dentro de mim quando eu escuto uma boa música que agrada os meus ouvidos? Eu não sei nem o que eu estou dizendo, mas eu sei que eu estou dizendo, eu estou orando uma coisa que eu só consigo orar quando eu escuto música que me agrada. É como se eu estivesse cantando aquele negócio lá. Eu não sei dizer. Só que tudo é oração. Agora, por que a gente ora? Para a gente poder religar com Deus? Não, porque o objetivo final do Evangelho é que você tenha uma amizade, uma relação com Ele. Então, você foi religado, eu tenho que conversar com Ele. Ué. Porque para quê que Jesus morreu por mim se não for para conversar com Ele? E Bíblia vai dizer quem Ele é. Ela não diz tudo sobre Ele. Ela diz um pedaço que Ele quis mostrar para nós quem Ele é. Mas Deus é muito mais do que a Bíblia diz. Então no céu, né, a Bíblia vai ser... Toda a história da humanidade é isso aqui, ó, é a primeira página. A Bíblia inteira e todos os mistérios das Escrituras são só a primeira página. O resto é quem Deus é. E a eternidade você vai descobrir Deus. Então por que a gente lê a Bíblia? Não é para religar nada, é porque não tem jeito. Você quer saber quem Deus é, você quer descobrir Ele, é isso. Então essas coisas, elas têm que ser repetidas. O que mais que a gente tem que repetir? Comunhão, relacionamento. Então esse negócio tem que repetir também. Mas não para religar, mas é porque a gente está aqui para celebrar junto e se alegrar com aquilo que aconteceu. E serviço ministerial também tem que repetir, porque a gente está aqui para poder não só... Isso aqui é o quê? Inspirar, né? E soltar é o quê? Expirar, isso. Eu ia falar aspirar, nada a ver. Obrigado, República. Então, quando a gente recebe e conhece de Deus e tal, a gente inspira. E aí, quando a gente serve ministerialmente, seja culto ou ministério ou dedicação, a gente está expirando. Então, essas coisas precisam acontecer na nossa vida. Não é para a gente religar, é porque a gente foi feito para isso. E aí o que acontece com a gente? Por que a gente cansa? Porque a gente tem que fazer algumas coisas sempre nessa relação com Deus. Não tem como mudar algumas coisas. Agora, graças a Deus pela multiforme graça, graças a Deus porque Deus, Ele permite que as coisas mudem no jeito da gente fazer a vida. E essa é a grande questão. Quando a gente está cansado de igreja, quando a gente está cansado do casamento, quando a gente está cansado da nossa relação com Deus, nossa comunhão com Deus está ruim, você não tem ânimo mais, comunhão na igreja é um negócio que você não aguenta mais, serviço, você não aguenta mais ministério, meu Deus, eu já tive tempo que eu não aguentava pregar mais, horror, não quero pregar, mas tinha que pregar. Cheguei no tempo que eu cansei do louvor, eu pude deixar de lado outras pessoas e eu ministrar louvor. Quando a gente cansa, quando a repetição faz a gente ficar paralisado, faz a gente ficar assim, desanimado, abatido, o que a gente faz?
É exatamente o que estava acontecendo com o exército de Israel diante de Golias. O povo estava paralisado. Agora, por que eles estavam paralisados? Porque Saul, no jeito que ele sempre venceu as batalhas, ele não tinha uma resposta para aquela ocasião. E aí o que Deus faz? É assim que Deus age quando a gente está cansado. Ele traz uma resposta inconvencional, inconveniente, imprevisível, improvável e inovadora. Eu vou repetir. Inconvencional, inconveniente, imprevisível, improvável. Faltou improvável que eu adicionei hoje à tarde. Inovador. Quem quer essa resposta aí? Davi. Quem que é Davi? É o cara da marmita. É o cara que anda com um pedaço de pau na mão. Moleque de rua. Anda com um pedaço de pau na mão, estilingue. Mata pombinho com estilingue. Quem já matou pombinho com estilingue? Glórias. Hoje é proibido, né? Espero que você tenha parado se a polícia te pega. Davi é o inconvencional. Ele é o inconveniente. Ele é o imprevisível, o improvável, ele é o inovador. Ele é a resposta de Deus. O que eu quero dividir com você aqui? O que eu quero dividir com você é o seguinte. Quando a gente repete muito as coisas, a gente cria tradição. E a República começou falando assim, nós vamos fazer tudo diferente da igreja. É a pregação diferente. É a parede, nós vamos pintar de uma cor diferente. Lembra uma parede lá? Você vai ver os vídeos antigos, é uma parede laranjada no fundo lá, que eu pintei com umas 2, 3 pessoas lá. A gente queria fazer o desenho e nunca terminamos. Tem uns grafite na outra parede lá com a Vanessa. Fizemos uns... É extenso, né, grafite? Tinha grafite lá no fundo. Tive uma ideia uma vez lá e os meninos que gostavam de gibi compraram o gibi no sebo lá e colaram o gibi numa pilastra toda. E o louvor vai ser assim e tal, e nós vamos revolucionar. Aí a gente mudou tudo. E aí agora a gente não aguenta mais as coisas que a gente fez diferente, porque ficou tudo igual de novo. Não existe nada de novo debaixo do sol, disse Salomão lá em Eclesiastes. Então, gente, o negócio é o seguinte. Quando a gente acha que já sabe como é que faz, Deus vem e fala assim... Você não sabe, porque muda. O jeito de fazer muda. E o jeito de fazer a igreja muda. E precisa mudar. E o jeito de fazer família, de fazer casamento, de fazer relacionamento com Deus tem que mudar. Porque a gente muda. Então o nosso cansaço, querido, é porque a gente falou, não, é assim, agora eu descobri o que Deus quer de mim. Quem na vida devocional, presta atenção aqui, se você é crente... E crê que você precisa de um relacionamento profundo com o Senhor, uma espiritualidade genuína. Quem na sua vida devocional nunca falou assim, agora eu achei como é que é? É orar tanto tempo, ler tanto tempo. Não resolveu nada. Você fez uma semana e parecia que não funcionava mais. Ué, o que aconteceu? Funcionou naquela semana, agora não está funcionando mais? Por quê? Porque, gente, se Deus aceitar essa espiritualidade, esse jeito de viver nosso, em que a gente fica fixado num jeito, a gente vai virar robô, e Deus não quer que a gente vire robô. E a gente vai parar de relacionar com Ele, vai começar a relacionar só com o método. É por isso que, como humanos, o Senhor nos fez para a gente estar sempre em movimento, em transição. Então, deixa eu dizer para você, você não vai ter sossego na sua família. A hora que você chegar e falar assim, agora eu sei como é que... O Sandro chega lá, tantos anos de vida, experiência e tal, agora eu sei como é que é ser pai de família. Não, agora você acertou no que você estava errando semana passada. Mês que vem você vai ter que mudar de novo. Por quê? Porque no mês que vem a sua filha vai estar um pouco mais velha e é outra coisa que você vai ter que fazer agora. Pastor é a mesma coisa. Não, agora eu sei como é que é. Orar tanto, preparar o sermão assim, aconselhar assim, os ministérios vão ser assim. Pronto, agora ó... Deus, não preciso nem te ouvir mais, que eu já sei como é que faz. É isso que a gente faz. Aí o que acontece? Daqui a pouco parece que não está funcionando mais.
Por quê? Porque a gente não foi feito para engessar, para viver paralisado. A gente foi feito para estar em movimento. Mas a gente precisa saber que direção que a gente vai se movimentar. E essa direção só vem ouvindo o Espírito Santo. Então não tem jeito, você tem que estar ouvindo ele sempre. Porque senão você para de mover, você para de crescer, você para de caminhar. Então qual que é a resposta para o cansaço? É mudar. A resposta para o cansaço é mudar. Você está cansado porque você está repetindo. E já mudou já. A nova tendência é outra. Está entendendo? Você chega lá, desfaz do seu modelito, muda o penteado, rapa do ladinho aqui, deixa a barba, faz aquilo, compra um sapato da hora. Aí você fala assim, pronto, agora eu acertei. Daqui a pouco mudou tudo já, mudou a tendência, o tempo mudou. Gente, nossa relação com Deus é assim, nossa relação com a igreja é assim. Você precisa abrir a cabeça, deixa Deus te desafiar a servir em áreas que você nunca serviu Ele antes. Deixa Jesus te usar de um jeito que Ele nunca te usou antes, arrisca. Deixa Deus te conduzir, você não é um robô, você não foi feito para ser sempre igual. A resposta para o cansaço é mudança, nós temos que mudar, gente. Porque Deus está nos transformando dia após dia, renovando o homem interior. E não só isso, a multiforme graça dele está querendo se manifestar de maneiras diversas através de nós. Quem nunca, naquela coisa assim, agitação da igreja, assim, qual que é o seu dom? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu ministério? Aí você, meu Deus, qual que é o meu dom? Eu preciso achar o meu dom, meu ministério, qual que é? Aí você achou, pronto, já sei. Olha, pode ser até que você tenha achado ele, mas uma hora você vai ter que mudar o jeito que você faz ele. Porque Deus não é um velho parado no tempo. Então, mudança não é opcional para nós. Mudança não é opcional para nós. Eu quero dizer, não se sinta culpado porque você está cansado. Só que entenda por que você está cansado. É porque você parou de ouvir as coordenadas. E a resposta é mudança. Agora, que mudança que é essa? É uma mudança inconvencional, inconveniente, imprevisível, improvável e inovadora. Como que a gente faz para quebrar a armadura de Saul na nossa vida? A armadura que é mais uma camisa de força do que uma armadura. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios 12. Tem gente aqui na igreja que vai estar pronto para pregar esse sermão. Que ouviu eu pregar ontem à noite, hoje de manhã e agora de novo pela terceira vez. Está pronto, vai sonhar com algumas frases minhas aqui. Terceira vez que eu prego. Eu nunca preguei um sermão mais de 2 vezes. Na verdade, eu nunca prego mais de uma. Mas eu estou arriscando, porque o Senhor está falando que eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz. É os paradigmas. Sabe por quê, gente? Porque tradição é coisa de velho. E Deus não é velho, apesar de ser um ancião de dias. Deus é jovem. Sabe por quê? Porque envelhecimento é uma consequência do pecado. Deus não fez Adão para envelhecer. Ele fez ele para ter vida eterna. Então Deus é jovem, apesar de ser um ancião de dias. Velho não muda, não é verdade? Velho é ranzinza, é teimoso. Isso é o contrário da santidade de Deus. Como é que Deus consegue ser tão atual em milhares de anos de história da humanidade? Ele consegue se comunicar com todas as gerações, da primeira até a última. Desde quando era o buga-buga, usava o osso para prender o cabelo da mulher lá, até hoje. Por quê? Porque a multiforme graça, gente. Uma pergunta que eu fiz para Deus ainda nessa crise. Lembra como tudo começou? Cansaço, crise. Aí o que vem depois? Mudança, renovação.
Você precisa anotar isso. E você precisa tatuar isso no seu coração. Escrever na parede do seu quarto. Isso precisa virar um memorial, isso que eu estou falando para você. Tem que virar um memorial. Sabe por quê? Porque daqui 1 ano você vai passar pela mesma coisa. Daqui 6 meses. E se você não estiver ligado, você pode tomar decisões erradas na sua vida. Porque você vai cansar, você vai entrar em crise. E você precisa lembrar, é hora de renovar, é hora de mudar. Isso vai acontecer até o fim das nossas vidas. Quando eu estava essa semana num culto, eu comecei a perguntar de novo, Senhor, por que eu não sou tão apaixonado pelo Senhor como antes? Por que eu não tenho vontade de varar as madrugadas mais como antes? Por que não estou explodindo mais? Ele falou assim, escravo não tem paixão. Escravo não tem emoção. Escravo não tem sentimento. E aí começou a trazer na minha cabeça cenas de filmes e novelas de época em que mostra escravos. E comecei a lembrar, cara, é verdade. Os escravos, eles vivem para sobreviver. Escravo não tem uma história feliz. Escravo, ele vive para tentar fugir. Mas você não vê alegria em escravo, você não vê paixão em escravo, romance entre 2 escravos. Você não vê isso. Você vê luta por sobrevivência ou para defender. Mas você não vê aquela explosão de emoção. Ai, que delícia! E Deus falou, escravo não se apaixona. Escravo não tem emoção. Eu falei, Deus, me ajuda. E aí quando ele falou isso comigo, ele falou assim, filho, você tem vivido para repetir coisas que a gente construiu junto algum tempo atrás. Só que os tempos mudaram. Você está escravo da estrutura da igreja. Você está escravo da igreja. E é tempo de mudar as coisas na igreja. E ele falou isso. Ele falou, antes de você se apaixonar por mim de novo, você precisa ser livre. Você precisa ser livre da estrutura. Você precisa ser livre da camisa de força de Saul. Da armadura de Saul. A gente tem que redefinir as fronteiras. Porque os livres se apaixonam. Os escravos não têm emoção. E aí o Senhor trouxe para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Diz assim. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que aqueles que parecem ser menos importantes, a gente entende que eles são necessários. E aqueles que parecem ser menos dignos de honra, a gente dá maior honra. Por quê? Porque no corpo a gente precisa uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. E no caso de Saul e de Davi, quem que era o cara que parecia ser menos importante? Davi. E ele foi a resposta para a crise do momento. Ele foi a resposta para o cansaço, para a paralisia. E o que Deus falou comigo assim, filho, é muito simples. Em relação à sua vida, você precisa parar de achar que você vai me achar só na hora que você estiver fazendo devocional. Você não vai me encontrar só na hora que você estiver lendo e tal. Eu quero que você me obedeça e vá fazer coisas inconvencionais que você não está acostumado a fazer. Eu vou falar com você nesses lugares, vou alimentar a nossa relação, você deixando eu te conduzir. E em relação à igreja, muito simples. Não é você que tem as respostas. A igreja não é sua. Ouve as pessoas que parecem que são menos importantes dentro da igreja. Ouve as pessoas que parecem dignas de menor honra. Por quê? Porque o corpo precisa dessas pessoas. E para a República renovar, e para a República parar de ser cansativa em alguns aspectos, a gente precisa renovar. A gente juntou o conselho, a gente conversou, falou, a gente precisa renovar. Jesus tem que ter autonomia para fazer o que ele quiser com essa igreja aqui. Se ele mandar todo mundo usar terno e gravata, nós temos que ouvir o que ele está falando, porque nós temos que ir na direção do Espírito, e não na última palavra que ele deu lá atrás, mas qual que é a palavra de hoje? E o que eu quero trazer para você é que Deus vai falar para você, através de coisas que você considera parecem menos dignas, que parecem menos importantes. Talvez na sua casa, eu ouvi uma pessoa que parece menos importante lá. Talvez um filho, um irmão, alguém que parece menos importante.
Essa pessoa vai ser o Davi, que talvez se você começar a fazer o que talvez essa criança está sugerindo, né? Talvez uma ideia assim, a criança chega e fala assim, ai pai, vamos comer, vamos fazer um piquenique. Aí fala assim, meu filho, tô cansado da semana de trabalhar, vai lá, brinca na rua lá. Talvez a ideia dessa criança aí é a resposta para renovar o casamento. Fazer um piquenique. Foi isso que Davi foi, gente. Inconveniente, imprevisível, improvável. Inovou. Resposta de Deus para nós. Coisas que seu cônjuge tem falado para você. Eu queria que isso aqui fosse diferente. Você assim, isso não é tão importante. O importante é que eu boto a comida na mesa. E isso. Talvez a grande mudança está em coisas pequenas que você acha que parece que não tem importância. E na igreja também, é o mesmo jeito. A mesma coisa. Então eu quero convidar você, porque o Senhor tem me convidado a mudanças na minha vida. E entenda, gente, nós não estamos falando assim, diretamente de pecado. Nós estamos falando de coisas que podem ter formas diferentes. Mas que vão nos paralisar, se a gente estiver usando a forma certa no tempo errado. Amém? Então é por isso que é cultivando uma cultura criativa. Porque a gente precisa caminhar com o Criador e deixar Ele recriar a nossa vida. E o jeito como a gente vive, a nossa rotina, o nosso chamado, e a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Eu preciso deixar Deus mudar a minha maneira de pregar. Porque se Deus falar assim, filho, eu quero que você pregue diferente agora, eu preciso mudar, eu preciso deixar Ele mudar. Eu preciso deixar Deus mudar o jeito da gente fazer culto, o jeito da gente fazer igreja. Jesus precisa ter autonomia para fazer as coisas acontecerem, na igreja, em casa, em tudo. Então sai da camisa de força, sai do gesso, você está engessado aí, pensando que você já sabe. Gente, a gente não sabe, gente. A gente vai morrendo, a gente robotiza, vai morrendo. Deixa o Senhor renovar. Amém? É desafiador. É inconveniente. É inconvencional para você. É imprevisível. É improvável. Vamos movimentar. Vamos confiar no Senhor. Deixa Ele mexer. Deixa Ele trabalhar a multiforme graça. Esquece tudo o que você acha que você sabe. Algumas coisas você precisa estar disposto a mudar. Santidade de Deus, quem Deus é, revelação e tudo mais. Algumas coisas vão ficar marcadas em nós. Mas até o jeito que a gente entende de Deus, a gente precisa estar disposto a deixar Ele mudar o nosso conceito dEle. Renovar a nossa mente, nossa vida. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé então. Quero orar com você. A gente perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer fazer, o que Ele tem para dizer para nós que precisa mudar. O que tem que mudar? Pergunta para Ele agora. Senhor, o que tem que mudar? Por que eu estou cansado? Por que a minha vida está assim? O que tem que mudar? Vamos recriar, vamos recriar. Quero co-criar com o Senhor. Coloca para o Senhor diante dEle agora a sua vida financeira, o jeito como você lida com o dinheiro. Pergunta, Senhor, é para mudar alguma coisa? Sua família. Senhor, é para mudar a nossa rotina familiar? Meu jeito de servir no ministério é para mudar? Oh, Senhor, nos ajuda, porque o Senhor tem coisas para nos dizer que a gente vai achar que é o diabo que está falando, porque é tão diferente para nós, que a gente vai achar que é o diabo, que é a nossa carne.
mas é o Senhor inovando tudo. É o Senhor injetando vida na nossa monotonia. É o Senhor colocando mais humanidade no nosso jeito robótico de viver. É o Senhor chacoalhando a nossa estrutura para gerar vida em nós de novo. É o Senhor nos libertando da escravidão, das repetições da nossa vida, para a gente se apaixonar outra vez. Às vezes o Senhor precisa fazer muito mais do que simplesmente trazer uma pregação sobre Apocalipse 2 do primeiro amor. O Senhor precisa mexer em outras coisas. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor.